E ele escreveu, ele é roteirista, ele não é desenhista, né? Ele escreveu obras como O Watchmen, V de Vingança, Batman Piada Mortal, Monstro do Pântano, criou o personagem John Constantine, etc. E essa obra, para mim, é a obra mais significativa dele. Não é que eu mais gosto, não. Vou dizer que é a mais significativa, porque foi aquela que ele não recebeu financiamento, nem de Vertigo, nem de DC, nem de nada. Foi uma obra dele, publicou assim. Não é só que ela é em preto e branco. E o desenhista é um cara que é muito bom, mas desconhecido na época, que é o Webb Campbell, que tem traços dele que se você não... Assim, é como quadrinho também. Você vai ler um quadrinho pela primeira vez. Você não leu... Não, sério. É pronto, é isso mesmo. É isso que eu queria dizer. Você vai dizer, é uma merda. Você vai dizer, é uma merda. Se você tiver assim, Mafalda do lado, Calvin e no português ficou Calvin e Haroldo, mas é Calvin and Hobbes. Aí traduzido Sessão da Tarde, Calvin e Haroldo. Aí você vai pegar esse quadrinho aqui, você vai ler, é sujo, cara, a estética suja mesmo. Mas assim, a história é incrível. Qual a ideia do inferno? O inferno, eu vou ler daqui a pouco um negócio para vocês, eu quero mostrar daqui a pouco o negócio. Do inferno foi um trecho de uma carta, supostamente escrita lá no século XIX, pelo senhor Jack the Ripper, Jack o Estripador. Vocês devem lembrar que lá em 1888, na Inglaterra, no distrito de Whitechapel, houve uma morte em sequência no período de agosto a novembro de 5 mulheres nesse distrito. 5 mulheres foram brutalmente assassinadas e suas vísceras retiradas por alguém que foi batizado depois pela mídia de Jack the Ripper, Jack o Estripador, que até hoje ninguém sabe, cara. Até hoje é um dos maiores dilemas, digamos assim, dilemas e segredos e mistérios do planeta. Uma coisa complicada. Alguns assumiram o feito, mas depois percebemos que não era verdade. Aí o Alan Moore vai escrever sobre esse Jack o Estripador, e a partir dessa carta From Hell, do Inferno, só que ele vai se basear num livro que vai ser publicado lá nos anos 80, nos 90, de um escritor chamado Stephen Knight, uma obra chamada Jack the Ripper, The Final Solution, né? Jack o Estripador, a solução final. Que ele vai trazer uma teoria conspiratória, olha que loucura, mas interessante. Que na verdade, o Jack o Estripador, não vou entrar em muito detalhe não, porque senão é spoiler, mas que Jack o Estripador, ele tem relações com a família real inglesa, que na época queria esconder um filho bastardo, digamos assim. Isso seria algo muito, muito ruim para a Inglaterra conservadora, né? Uma Inglaterra que até um dia desse praticava, por exemplo, castração química. Se você já assistiu a um filme sobre parentes Chaves Colchetes, se você assistiu a um filme chamado O Jogo da Imitação, com o genial Benedict Cumberbatch, que faz Sherlock, certo? Você vai ver que ele constrói uma máquina sensacional para decodificar as mensagens lançadas pela Luftwaffe, companhia aérea alemã, lá em Londres, mas por ser gay ele sofre castração química. Uma Inglaterra extremamente conservadora, então era bom esconder o filho bastardo. Aí a história vai ter como personagem principal um cara que existiu, chamado William Gould, beleza? E a preocupação do Alan Moore, como roteirista, não é falar em si do próprio William Gould. Me parece, não sei se vocês têm essa leitura, quem já leu também depois está aberto para o debate, que o grande pretexto dele, ou a grande pretensão, o escopo, é trabalhar a Inglaterra, a Europa do século XIX. A questão da maçonaria, a transição para uma sociedade contemporânea, certo? A ideia da individuação, cada indivíduo no seu mundo. É a ideia de que o próprio Jack diz isso, né? Eu inauguro o século XX, tem um prédio lá. O Jack Estripador, ele faz um quarto do século XX, a era dos extremos. Exatamente, essa maiêutica, gostei dos termos, maiêutica da era dos extremos. Misturei Sócrates com Eric Hobsbawm. Então, esse livro é muito bom porque traz essa ideia. Agora, sobre o Jack Estripador, para fechar minha participação e depois eu vou interromper na deles também, eu só queria ler uma carta, foi por isso que o nome é From Hell, do Inferno, porque muita gente acha que é o lado mais esotérico do Alan Moore, que tem essa coisa de esoterismo mesmo, essa coisa de Aleister Crowley, Lady Telemann, como Raul Seixas, como Ozzy Osbourne, não sei o quê. A carta, existiu essa carta, uma carta que foi enviada para Paulo Coelho, né? Mas aí você baixou o nível, né? Foi uma carta enviada para um jornal da época, lá na Inglaterra, e a carta, traduzindo, em português, do inferno. Senhor Lusk, eu envio para você a metade do rim que eu tirei de uma mulher e que conservei para o Senhor. O outro pedaço eu fritei e comi, e estava muito bom.
talvez eu envie a faca ensanguentada que o tirou, se esperar um pouco mais. Assinado, pegue-me quando puder. Catch me if you can. Senhor Lusk. Lusk era o comissário. Isso é a sua carta real. Certo? A questão é se a procedência é real, mas a carta existiu. Tem um livro que eu vi certa feita aqui, Jack o Estripador, que faz menção a essa carta. Ninguém sabe se era algo fruto de imprensa marrom, sensacionalismo, essa hiperrealidade, pós-verdade, fake news da época, mas essa carta existiu e o comissário era George Lusk. Esse cara existiu, então ele recebeu. Então, infelizmente o tempo já está encerrado, minha parte, mas assim, vale a pena para resumir, ler mais uma vez Edgar Allan Poe, a trilogia do detetive Auguste Dupin, Assassinatos na Rua Morgue, Mistério de Marie Roger e A Carta Roubada. Ler, ou pelo menos assistir ao filme O Nome da Rosa, que o nome, depois eu posso explicar, não tem nada a ver com a mocinha da história. Ler todos esses livros do Thomas Harris, temos em português todos do filme, Hannibal, O Silêncio dos Inocentes, O Dragão Vermelho, e ler o próprio Alan Moore, além de V de Vingança, ler de Watchmen, que é a obra do inferno, que vai fazer menção a essa coisa misteriosa, mais misteriosa de todas, que é exatamente a figura de Jack, o Estripador. Valeu. Senhores, Irã Andrade, palmas, por favor. Irã Andrade, que é outro café, vocês trazem, por favor, obrigado. Na conta de André, por favor. Ele conta histórias e traz cafés. Senhores, Irã, ele trouxe pra gente o molde primordial do detetive vamos usar o termo cultura pop aqui, tá? Vamos deixar essa coisa primordial, que está na Semana do Orgulho, né? Essas coisas, vamos trazer o termo para cultura pop aqui. Eu gosto de lançar a ideia de que, como na arte grega, né? A gente tem a lógica das esculturas gregas, que é o primeiro formato de uma escultura grega é o que a gente chama de kouros e korés, que foi a primeira tentativa de você modular a forma humana de maneira verossimilhante. E aí você tem a ideia do kouros. Aí eu posso dizer que o Dupin, ele era o kouros. E aí você tem o período clássico. O período clássico do detetive da literatura policial, eu vou trazer pra gente aqui 4 nomes. 2 ingleses, 2 americanos. E a gente vai ver que esses 4 escritores criaram 2 moldes do que povoa a nossa mente sobre como é um detetive. E esses 2 moldes são tão poderosos que até hoje qualquer detetive criado vai se encaixar ou nesses 2 moldes, ou se o escritor for habilidoso, ele encaixa os 2. Beleza? E aí onde temos, vamos começar diretamente com ele, Sir Arthur Conan Doyle, nascido na Escócia, e cria o personagem até hoje, ainda o recorde está lá no Guinness Book, seguido por Drácula e Tarzan, o primeiro personagem mais adaptado da história do cinema e do teatro e da literatura, o que mais teve bootleg e livro continuado, Sherlock Holmes. Até mangá. Muito bom, por sinal. O mangá é baseado na série, é baseado no sei o quê. Isso. Sei lá, velho. O japonês tem hentai pra... Deixa o hentai pra lá. Todo mundo rico porque todo mundo sabe o que é. Ah, negão. Aí o que acontece? Até na série tem uma dominatrix agora, né? Na série nova. Pô, sensacional a série, vamos chegar nela lá no futuro. Senhores, Sherlock Holmes. O protótipo do detetive dedutivo. Onde eles pegam toda essa ideia lançada pelo Dupin. Quando o Irã fala para como começar, eu sempre gosto da ideia de começar pelo Dupin, por quê? Porque são contos, então são curtinhos. Você fala da trilogia, cara, primeiro, você tem as edições aqui da Dark Side, mas pô, tá pesando o bolsinho, tem as edições de bolso, tá pesando o bolsinho, tem edições de graça, pode baixar que é domínio público. Então leiam essas 3 do Dupin para você entender a base e logo depois partam diretamente para ele, meus filhos. Sherlock, qualquer história dele, comece pelo começo mesmo. Começa pelo Estúdio em Vermelho,
na qual ele lança a ideia desse homem que é egoísta, cheio de defeito, viciado em morfina, extremamente inteligente, ególatra pra cacete, mas uma figura completamente magnética. Você adora tudo que esse cara faz, a forma como ele fala. Você se sente um ignorante perto do que ele fala, e ele faz questão de fazer com que você se sinta mal. Ele se gaba das deduções que ele faz e tudo mais. E o pior, né, são vários contos, são 4 romances e todo o resto da obra onde ele aparece em cima de contos. Se não me engano, 56 contos e 4 histórias maiores, romances assim. Eu gosto de chamar de romances porque são muito pequenininhos, né? São pequenas noveletas. Aí, mas na época a definição ainda não era fixa, então serve como 4 romances. Então quando você vai seguindo a trajetória desse cara, ele vai fazendo os crimes naquela ideia, ou resolvendo os crimes através de sinais de objetos deixados. Em cima do objeto ele vai no costume, em cima do costume ele chega na situação, e na situação ele pega o suposto assassino, que vai se criar uma metodologia que vai ser repetida à exaustão por qualquer romance de investigação policial, até em Scooby-Doo. Scooby-Doo faz exatamente isso. E no final, sempre, e quando é Scooby-Doo e seus amigos, a culpa é do Ruivo Hering. Então, olha, esse mais velho riu aí tudinho. A culpa é do Ruivo Hering e tal. Então, em cima disso, o que a gente vai ter? Esse modelo de um personagem que entrou pesado na cabeça de todo mundo. Tem pessoas aqui que ou viram o filme com o Robert Downey, ou viram a série, tá na Netflix ainda, né, com o Cumberbatch. Todas essas trazem pra gente essa lógica perfeita do que é um detetive. Só que o detetive com a mentalidade inglesa. Inteligente, irônico, isso, ávido de conhecimento. Todo mundo na obra do Doyle é inteligente pra caramba. Detalhe, reflexo, isso é um negócio importante a se falar, é reflexo do próprio autor. O próprio Arthur Conan Doyle, os escritores na Inglaterra, eles eram meio que uma confraria, né? Então ele deu pitaco A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson. Ele deu pitaco em Drácula. Ele foi o cara que foi o primeiro cara a ter uma das primeiras pessoas a ter carteira de motorista na Inglaterra. Por quê? Porque ele era um puta cara rico. Foi baseado em um professor de medicina que ele teve na Inglaterra. Então, muito da questão da coisa forense, você já vai ter lá na virada. Esse pessoal todo da virada ali do século XIX para o século XX, por isso que esses autores que Irã citou fazem muitas homenagens. Que você pega, você vai ter muito de Conan Doyle em Do Inferno, você vai ter muito de Conan Doyle no Nome da Rosa, muito. Então por quê? Porque o Nome da Rosa é o Magnus Opus nerd, que Umberto Eco era nerd, ele adorava quadrinhos, adorava filme, adorava literatura policial, só que ele meio que não podia escrever sobre isso por causa de toda a aula acadêmica que ele tinha. E o Nome da Rosa é o livro nerd dele, é o livro que ele está relaxando. Então, velho, Deus do céu. Vou relaxar, vou ler teoria da física quântica aqui. Aí, essa é a ideia, vou relaxar, vou desenhar uma abadia e vou inventar uma história policial, essa porcaria aqui. Por isso que é tão genial. Alguns anos depois, pouquíssimos anos depois, surge uma das maiores escritoras, a mais vendida até hoje da história do mundo, e não é Clarice Lispector. Pelo Facebook, tudo é Clarice Lispector, né? E adora Einstein. E o que é que você vai ter então? Agatha Christie. A dama. A mulher era tão genial no que ela fazia que um dos casos dela mais interessantes foi o próprio desaparecimento dela. Ela pega essa ideia do escritor ou do detetive inglês e tira essa coisa mais ególatra do Sherlock e coloca em figuras mais agradáveis. A figura que ela faz, principalmente da Inglaterra,
um detalhe curioso. Ela é a autora mais utilizada para fazer com que as pessoas aprendam a ler inglês no mundo. Porque o inglês dela é muito fácil, o texto dela é muito fácil de ser lido, muito fácil de ser traduzido. Então você vai ter nos textos dela aquela figura do inglês, que é aquela figura engraçadinha que todo mundo adora ver em seriado da BBC. Esse humor que você vê, um pouco até no Douglas Adams e tal, não é coisa tão nova assim. Você vê isso já lá na Agatha Christie, no inglês como um cara engraçado, mordaz, mas ao mesmo tempo um humor negro pesado. Ele tem aquela ideia do realismo, só que ele é engraçadão. Só que ele pega isso na figura de quem? Primeiro, Miss Marple e Hercule Poirot. Então, em cima disso, você vai ter essas pessoas que são menos ególatras e mais da galera, assim. Eles estão lá, são mais agradáveis. Por isso, geralmente, quando ela coloca, o Sherlock, quando ele vai resolver casos, ele não coloca casos com muitas pessoas e tudo mais. Já a Agatha Christie adorava fazer isso. Juntar um monte de pessoas. Por quê? Uma coisa que vocês vão perceber, tanto nos livros que Irã citou, quanto nas obras dos autores que eu estou citando, quanto nas obras que André vai citar, a literatura policial, ela é uma literatura de personagem. As histórias são desculpas para avaliações psicológicas de uma era, de pessoas, de condições. São um negócio que Stephen King vai explorar depois nos livros deles, que é pessoas comuns colocadas em situações extraordinárias, ou até situações ordinárias que, pela visão externa, são extremamente absurdas. E é aí onde você vai ter todos os casos. Assassinato do Orient Express, todo mundo no ônibus, num local exótico, né? Os ingleses adoravam isso na época. Lembra, é início do século XX. Você vai ter isso com todos os artistas da época. Mesmo em espanhóis, como Pablo Picasso, descobrindo lá a África e tudo mais, e trazendo essa coisa exótica para fazer o cubismo. Agatha Christie, Conan Doyle viajando para as colônias e descobrindo o Oriente, descobrindo a África. E aí eles colocam isso nas obras deles. Todas as obras, você tem essa coisa, muita gente, essa coisa muito exótica de pessoas fazendo um monte de coisinha esquisita de cotidiano, essas idiosincrasias, só que no meio tem alguém que morreu. Aí ela coloca, não sobrou ninguém, né? Não sobrou ninguém. E não sobrou ninguém, é uma ilha, tá morrendo gente, só que na sequência, seguindo a letra de uma música infantil. Só que detalhe, nesse livro, que é o livro mais vendido dela, o livro mais vendido da literatura policial até hoje, e não sobrou nenhum, não tem detetive. A galera vai se virando lá do jeito que dá. Já no Assassinato do Orient Express, você tem a figura do Poirot ali, resolvendo as paradas todinha. O filme saiu, tem gente que falou mal, eu gostei, é legalzinho, é gostosinho de assistir, show de bola. E outra, como são os livros da Agatha? Não são arroubos como são, e nem o Sherlock em si, não são arroubos de literatura, são leves, são livros bem diretos. Aí onde entra, início do século, viradinha do século ali, tá? 1906, 1880 até 1906, 7. Nesse mesmo período, estavam surgindo na América, muito influenciado pelo expressionismo alemão, período da depressão americana. A América estava ferrada. Diferente, supostamente diferente. A Inglaterra estava em guerra. A América estava ferrada. Com depressão e a galera querendo guerra e tal. Então, o que é que vai acontecer? Vão surgir escritores que fazem histórias para revistas que custam 10 centavos. O povo dá uma lida bem ligeira. Uma das revistas mais famosas da América nesse período, a gente chama de Pulp Fiction. Sabe por que esse nome? Não é por causa de Quentin Tarantino. A Emma Thurman está lendo uma Pulp Fiction na capa do filme. Uma revistinha de 10 centavos contando um monte de história policial vagabunda. Por que pulp? Pulp é polpa, papel reciclado. Sabe esse papel jornal, vagabundo? Fede pra cacete, você vai ler de jornal? É isso. O pessoal pega papel reciclado, usa. Por quê? Vendeu um monte de revista, recicla, vai de novo. Quem faz isso até hoje é o Japão, com os mangás. Você lê as shonen da semana, começa ali no metrô, joga no outro metrô, recicla, para na outra semana, o mesmo papel tá lá. O pessoal usava isso direto. Por isso esse nome, Pulp Fiction. Ficção, histórias de
de revista com papel de polpa, que não era papel de seda ou papel offset, era papel vagabundão. A revista mais famosa disso, com histórias sobre crime e tudo mais, bem na pegada mesmo do Cidade Alerta, que a gente tinha, você vai ter aquele esquema, uma opção de história doida, sangrenta pra caramba. Por quê? Aí eu respondo a pergunta que o André fez no começo, pelo menos na minha concepção. Catarse. Você lê uma história policial, você tem uma catarse que socialmente, ainda bem, a gente não vai inventar de fazer. Alguns inventam e aí a gente segue a deixar de desviar. Pronto, catarse. Jogar GTA é uma catarse, assistir um filme de bagaceira é catarse, filme de zumbi é catarse, filme de guerra é catarse. Então, é catártico pra caramba você lê aquele bando de absurdo, às vezes você concordar com o cara ou não, mas tá ali. Então, os caras semanalmente tinham esse tipo de coisa. Só que surgem dois nomes, cara, cuja qualidade literária era tão alta que eles, com o tempo, criaram o segundo estereótipo do detetive. Só que não é o detetive cerebral, é o detetive sentimental. É o chamado tough guy. São os caras durão por fora, todo duro, não quero saber. Aí é sempre aquela coisa, né? Até coloquei no Samurai Tank. Sempre começa daquele jeito. Entra, o cara tá lá, sem dinheiro, quebrado, ninguém liga, entra uma gostosa e mete o cara na roubada. E o cara fala, não quero, mulher bonita é roubada. O cara já sabe. Se entrou homem, é dinheiro fácil. Se entrou mulher, eu vou apanhar. E não é porque ele vai pegar a cliente, é porque de algum motivo alguém vai querer pegar o cara, que ele sabe que é problema. Sempre as histórias do que a gente chama de ficção hard boiler, que é alta pressão. São histórias policiais que se passam na Guerra Fria, que é uma época, na recessão americana, que é uma época onde só tem gente ferrada, os caras apanham pra caramba. Então, são homens duros trabalhando a $25 a hora, mais despesas. Toda história tem isso. Então, Raymond Chandler, que era um lord, o cara nasceu em Illinois, a mãe dele se mudou para a Inglaterra, ela ficou na Inglaterra, ele cresceu, entrou no exército canadense, foi servir na Primeira Guerra, voltou para os Estados Unidos, foi servir na Segunda Guerra, voltou para os Estados Unidos e foi escrever para a Black Mask. Ele tem 2 livros de contos, só que ele só tem também um personagem, que é o Philip Marlowe. Sabe aquela ideia do detetive que usa o sobretudo, chapéuzinho, pega a mulherzinha, não sei o que, apanha. Detetive altamente falho, burro pra caramba, só que ele vai. Um detalhe importante de todos esses detetives, a polícia detesta eles. Tanto é que no último livro dele, no Longo Adeus, ele fala, no final, todo mundo vai embora, mas só os policiais não dão adeus. E todo mundo que passa pelos policiais sempre estão lá. Isso é uma brincadeira, isso acaba sendo uma homenagem, porque todo livro de policial, a polícia nunca é valorizada. A polícia é sempre retratada como um bando de idiota que precisa de detetive. E no final ele faz essa homenagenzinha. Ele fala, cara, mesmo vocês sendo os idiotas, no final vocês sempre estão aqui. Vocês sempre estão aqui ou para encher meu saco, ou para... Mas no final da história, quando eu resolvo o meu caso, eu vou embora. Eu não quero saber do que fica para trás, do estrago. Quem toma conta do estrago são vocês, policiais. O Sherlock Holmes faz isso também. E ele coloca quem? Logo uma figura fraterna, que é o Mycroft, que é o irmão dele. Inclusive, eu dei uma puladinha, nós temos o melhor vilão da história da cultura pop. É Thanos? Não, Thanos é burro. Moriarty, meus filhos. Alan Moore usou ele muito bem na Liga Extraordinária. Moriarty, certo? É aquilo. Assistam a série Sherlock, para vocês terem uma ideiazinha do que está rolando ali, de quem é Moriarty. Mas os livros, cara, é aquilo. Imagine se um cara como Sherlock Holmes fosse ruim. É isso. É antítese moral. E o pior, a antítese moral de um cara que já é amoral. Como Sherlock. Imagine se esse cara fosse ruim. Se ele não tivesse do lado dos anjos, né? A gente adora usar isso. Por que esse termo? A gente usa aqui no Brasil. O cara é durão. Vem do termo tough guy. Angels, que é como os policiais eram chamados na Los Angeles daquela época. Todo lado dos anjos. Todo lado dos demônios. Todo lado dos anjos. Do lado da polícia. E aí vai muito em cima disso. Entra outra figura
já rolando isso na época da Caça às Bruxas, que era o Dashiell Hammett, que ele criou entre seus vários detetives e personagens, você tem o Sam Spade, que é genial à medida que também esse perfil do detetive durão, só que o Dashiell Hammett, ele tinha uma questão política muito mais forte do que o Raymond Chandler. Raymond Chandler, como falou, ele se importava muito mais com a questão sentimental da parada. Tanto é que nas histórias dele ele se envolvia demais com os personagens. E no último livro, no Longo Adeus, ele está prestes a casar, ele vai amolecendo. É uma saga, cara, de 7 livros. Começa no Sono Eterno, Big Sleep, acaba com o Longo Adeus e ele vai amolecendo, ficando cansado pra caramba. Aí ele casa e acabou. E faz um paralelo com a vida do próprio Raymond Chandler, que casou com uma mulher mais velha e foi se cansando, foi tomando conta dela e tudo mais. E isso vai se refletindo muito nas histórias escritas por ele. Pode ir atrás do Raymond Chandler, que ele é um padrão nisso. Já o Dashiell Hammett, ele tem um teor político pesadíssimo. O Falcão Maltese traz muito disso, né? A questão de investigação, toca um negócio místico, mas você vai ter também uma questão política ali pesada. Ele foi caçado e preso como comunista na Caça às Bruxas e tudo mais que rolou, e foi uma barra pesada daquela época para esses escritores todinhos. Você vai ter, então, como eu falo, o molde perfeito para todos os detetives, só que do lado inglês, os detetives inteligentes, amorais, mais frios, ou legaisinhos e lúdicos, né? Como são os personagens da Agatha. E do outro lado, você vai ter os detetives, os brutos também amam da parada, os caras duros, que tiveram que ser duros na época da Guerra Fria, só que no período da Guerra Fria, no período da recessão, e que depois, mas por dentro, eram umas Maria Mole desgraçadas. Porque muitas vezes eles não recebiam grana. Por isso que os escritórios são todos ferrados. Homenagem bonita feita, por sinal, nos quadrinhos do Brian Bendis, que depois viraram série, né, da Netflix, lá vem ela de novo, patrocínio, bota aqui na Netflix. Que é a Jessica Jones. Toda aquela ideia da Jessica Jones, investigador privado. Todos eles você vai ter isso, o nome do cara, e sempre a porta quebra, sempre o pessoal se arrebenta, ele sempre apanha de alguém, sempre acaba na sarjeta, nos contos ou nos romances em si, e isso vai se tornar um padrão imenso e intenso nas paradas. Então, esse padrão de detetive, ele vai ser repetido nos romances homenagem do futuro, ou nos Sherlocks da vida, ou nos Samurai Stanley da vida, ou no Sin City do Frank Miller. Aí você vai ter vários outros caras. André citou um negócio interessante, ele vai falar bastante nos livros que ele vai comentar, que é a outra tendência, são os psicopatas que agora vão tomar esse espaço. Vários desses personagens, principalmente na literatura norte-americana, vão ter esse perfil de psicopatia. Tem um cara chamado Jim Thompson, que todos os personagens dele são psicopatas. E você vai ter muito dessa ideia da visão do cara que é mais perturbado. Não é um cara com a índole muito correta, mas ele está do lado dos anjos, como a gente fala. Beleza, senhores? Agora fiquem aí com o Lorde da Parada. Senhoras e senhores, Rodrigo Seixas. Pois bem, gente, agora vamos fazer o fechamento do nosso evento. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque eu vou falar de muitos autores, muitos mesmo. Então, eu vou só dar uma apresentação básica desses autores, que eles são autores brasileiros. Eu, particularmente, acho a literatura policial brasileira incrível, incrível, incrível mesmo. Então, o objetivo aqui é dar um panorama geral para quem não conhece nada, para se situar, e vai ser meio que um guia de leitura para sempre aí, se vocês quiserem se jogar nesses autores que eu vou citar aqui,
pode investir, porque são todos excepcionais, excelentes mesmo. Tem muita literatura policial brasileira de altíssima qualidade. De altíssima qualidade. Então, todo mundo que botou o e-mail na prancheta, todo mundo que colocou, vai receber no final, vai receber depois a lista com todos os livros que a gente citou aqui. Todos os livros, eu vou mandar a lista detalhada, autores, os livros, as edições e também um bônus. Vou mandar um conto, já no final a gente fala, certo? Enfim, todo mundo que não botou e-mail ainda, procura o Gabriel, que ele está ali com a prancheta. Começando a literatura policial brasileira com esse aí. Esse livro aqui que eu tenho aqui foi um livro, uma coletânea de contos do Flávio Moreira da Costa, que é um grande escritor policial também, mas o maior mérito dele é fazer essas coletâneas incríveis da literatura brasileira. Essa coletânea aqui tem contos policiais de mistério que envolvem crime, investigação, toda essa estrutura que nós debatemos aqui. Tem um conto de Machado de Assis, O Enfermeiro, que é muito interessante, tem um assassinato nesse conto e tem uma narrativa bem policialesca. Tem um conto de Lima Barreto, para quem conhece, já ouviu falar em Lima Barreto, Os Busundangas, diversas outras obras. A gente não imagina, né, que ele escreveu também literatura policial. Coisa boa. Aqui é só o filé. Não, tem coisa muito boa aqui, muito boa mesmo. E tem também tem Rubem Fonseca, que eu vou citar já, e diversos outros autores brasileiros que vale muito a pena dar essa conferida. O nome é Crime Feito em Casa. E engraçado falar de literatura policial no Brasil, porque é complicado competir com a realidade, né? A gente está falando do Brasil e crime, assim, é uma coisa... nosso sangue, né? O crime aqui pra gente a gente convive com isso de uma forma muito mais natural do que outros povos, outras civilizações. Quando acontece um assassinato na Noruega, para o mundo, né? Não, porque fulano foi assassinado, tal, não sei o quê. Aqui, as pessoas são assassinadas aos montes e aí a vida segue, e samba, e carnaval, e é isso aí. Bom, seguindo nosso passeio pela literatura policialesca aqui do Brasil, tem essa figuraça, olha aí, ó, esse careca muito louco. O cara nasceu em 1925, calculem aí que eu nem sei a idade dele. E ele lançou um livro esse ano. Carne Crua. O nome do livro, olha o nome do livro, Carne Crua. E Carne Crua resume a obra desse cara. É uma obra crua, é uma porrada no estômago. Toda a obra de Rubem Fonseca é uma porrada no estômago. Você se sente mal. É incrível. O Rubem Fonseca, ele é primordialmente um contista. Ele é especialista em narrativas curtas. Ele tem uns 16 livros de contos ou mais. Ele iniciou sua carreira lá em 1963 com o livro Os Prisioneiros, que eu nem trouxe aqui, mas de lá até cá ele já lançou diversas coletâneas. E assim, tem contos dele que são de 2 páginas, 3 páginas. E quais são os temas de Rubem Fonseca? Quais são os temas que ele trata? O Brasil suburbano, o Brasil periférico, os personagens que ele retrata, que ele aborda. Por exemplo, ele faz um conto da perspectiva de um ladrão. Ele tenta investigar as razões que levam o ladrão ao crime. E não só as razões econômicas, sociais, mas as razões da psique do cara mesmo. O cara quer roubar. Ou outro personagem dele quer matar. É ignorante, o cara não tem uma elaboração. Ele simplesmente pensa em matar. Tem um conto dele que é incrível. É uma introdução bacana à literatura de Rubem Fonseca, que vai resumir bastante. O Cobrador. A história começa assim. O cara chega no dentista com uma dor insuportável de dente. E aí o dentista faz o serviço, arranca o dente dele, faz tudo direitinho. Quando acaba o serviço, o dentista faz a cobrança. Não, você me deve tantos cruzeiros, tal. Aí ele, cruzeiro? Eu não vou lhe pagar porra nenhuma. Aí o cara fica estranho, né? Oxi, o cara veio aqui, usou meu serviço e não vai me pagar.
Aí o cara bloqueia a porta. Tá, quando ele bloqueia a porta, ele dá 2 tiros na cabeça do dentista. Aí você pergunta, é um louco? É um louco. Mas aí ele vai explicando, ele é um dia de fúria. Aí ele sai de lá e chuta a barraca na calçada e sai matando as pessoas, fugindo da polícia e matando, porque segundo ele, todo mundo deve a ele. Ele é um cara que sempre foi escorraçado socialmente, nunca teve nada, então todo mundo deve a ele. E teve um dia que ele decidiu cobrar. Ele cobrou o dentista, cobrou o vendedor da esquina, cobrou o mendigo, cobrou o taxista, e ele sai matando a galera. É muito louco. E aí Rubem Fonseca, ele quebra a estrutura clássica do policial. A gente não precisa, na maioria dos contos, descobrir quem é o assassino, ou às vezes não tem o investigador, apesar de que ele tem um detetive que se chama Mandrake. Ele tem um personagem clássico também na estrutura narrativa, que é o Mandrake, mas a maioria dos contos dele não tem essa estrutura policial. Mas tem crime, tem psique, tem investigação filosófica, muitas vezes, dos personagens. E é incrível como ele consegue falar com a voz de outras pessoas. Essa é a grande... talvez Rubem Fonseca seja o maior escritor brasileiro vivo. Assim, do cânone literário nacional, para mim, vivo, talvez seja Rubem Fonseca, no panteão aí, tranquilamente, de Lima Barreto, de outros grandes escritores brasileiros. Então, eu tenho aqui o meu livro favorito dele, se for para dar uma indicação, e todos os contos desse livro são incríveis, que é A Confraria dos Espadas. Ele não tem só narrativas de crime, tá? Ele tem outros tipos de narrativa, ele fez peças, ele fez um livro histórico sobre Getúlio Vargas, que se chama Agosto também, e tem diversas outras obras. Enfim, vamos passando aqui para o próximo escritor, Luiz Alfredo Garcia Rosa. Esse senhorzinho aqui simpático, ele é muito simpático, se você for ver uma entrevista dele, você percebe. Ele é, na verdade, um psicanalista genial, um cara que tem uma longa obra aí na academia de psicanálise, e certo dia ele decidiu abandonar a academia e escrever narrativas policiais. Ele cria nada mais, nada menos que um dos personagens mais cativantes da literatura policial brasileira, que é o detetive, na verdade, o delegado Espinosa. Esse livro aqui, Uma Janela em Copacabana, eu trouxe ele porque a literatura policial tem uma característica muito interessante também, principalmente a brasileira. Talvez, eu acho que a brasileira tem mais essa pegada, que é situar o leitor geograficamente, é sentir as ruas, sentir os personagens do submundo, as pessoas quando o centro, ninguém tem coragem de ir ao centro à noite, né? O que rola lá? É o que vai ser retratado na literatura policial brasileira. É o jogo, é o contrabando, é a agiotagem, é a prostituição, é tudo isso que vai ter na literatura policial brasileira. E aqui, o delegado Espinosa, ele é muito carismático, e ele atua ali naquela região de Copacabana e tal, e é gostoso de ler. É um livro leve, os crimes... É um livro, digamos assim, não é como Rubem Fonseca. É divertido, é engraçado, tem o padrão narrativo básico, quem cometeu o crime, por quê, tem as perguntas agatha-cristianas aí, é a estrutura básica. Delegado Espinosa, Luiz Alfredo Garcia Rosa, tem diversos outros livros do delegado, é uma saga, como se fosse uma espécie de Sherlock Holmes brasileiro. Bota pra frente. Agora eu vou falar sobre essa musa aqui, essa rainha que a gente merece, deve respeitar. Essa é Ilana Casoy. Ela é prima, sei lá, tia, sobrinha de Boris Casoy, mas isso não vem ao caso. E ela é simplesmente